A paz do nosso Senhor Jesus, uma excelente manhã a todos vocês. Quero convidar os irmãos, antes de vocês se sentarem, a nós orarmos pelas nossas crianças. E hoje, de tabela, a gente vai orar também pelos nossos adolescentes que estão aí nesse tempo com a gente aqui no nosso acampa dentro, estudando, afinal de contas, quem você é. Já estou até com o meu crachazinho aqui. Então, feche seus olhos, vamos orar pelas crianças que vão poder subir logo em seguida e pelos adolescentes também. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço pelo dom da vida, te agradeço por essa nova geração que o Senhor tem levantado, te agradeço, Pai, porque eu sei, meu Deus, que a vida de todos nós está em tuas mãos, Pai, e eu creio, meu Deus, e rogo que o Senhor possa realmente operar a tua maravilhosa obra na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes, que a tua salvação, o teu Espírito Santo, que a comunhão com o Senhor alcance a vida deles, Pai. Que as crianças agora ali possam receber a palavra do Senhor lá na salinha onde eles vão estar. Os adolescentes também possam aqui receber a palavra do Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração deles através da tua palavra. Os adultos também, Pai, possam estar sendo direcionados pelo teu Espírito para compreender a tua revelação. Eu lhe peço também que o Senhor tenha misericórdia de mim, ajude-me a ser fiel ao Senhor, que eu possa diminuir agora para que o Senhor cresça, e que o teu nome seja exaltado nessa manhã. Peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. E quero convidar vocês a abrirem aí, já em 1 Samuel capítulo 8. Hoje é a segunda pregação da segunda série de pregações do ano. Primeiro fizemos a Academia da Alma no mês de janeiro, agora estamos com a série Reina Sobre Nós, estudando aí alguns aspectos desse reino de Deus maravilhoso, né? Nós também estamos estudando nas quintas-feiras, né? Começamos estudando o reino de uma forma mais ampla, agora nas quintas também começamos na última quinta os estudos em Apocalipse. Isso tudo servindo ao tema maior que nós estamos estudando nesse ano, que é sacerdotes a serviço do reino, né? Nós somos esses sacerdotes e outras coisas mais a serviço do reino do nosso Deus. Então, 1 Samuel capítulo 8, vamos ler todo o capítulo. Hoje nós vamos, a pregação de hoje, ela tem o seguinte tema / nome, que é Saul e o rei. Vamos refletir sobre a história desse homem, a história aqui da instauração da monarquia em Israel e o que o Senhor apresenta para nós lá nesse período. Então, capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: vê, já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós.
Ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houveste escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte, cada um para a sua cidade. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações essa manhã, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir e que a Tua palavra, Pai, possa gerar transformação em nossos corações. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você já ouviu, provavelmente você já ouviu essa frase: você não é todo mundo? Quem já ouviu isso? Não, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo, não adianta. Normalmente a gente escuta essa frase, né? Quando a gente está na fase ali, normalmente da adolescência, né? A gente está um pouquinho mais rebelde, a gente quer se tornar independente, e aí a gente quer tomar conta da nossa vida, começa a achar que está mandando no nosso nariz, e aí a gente quer começar a fazer as coisas por conta própria. Isso começa a acontecer. E aí, apesar de nós termos, via de regra, uma família, uma cultura, uma crença dentro da nossa própria casa, nós começamos a olhar para como as pessoas estão vivendo, o que as outras pessoas estão fazendo, e ignoramos que existem essas diferenças, e que a família dos outros é diferente da sua família, que a condição social das outras pessoas é diferente da sua condição social, que as crenças, talvez a religião das outras pessoas é diferente da sua. E então, nós começamos a nos influenciar por essas pessoas que estão à nossa volta, e queremos então caminhar como eles caminham. E então nós ouvimos essa célebre frase, dizemos para os nossos pais: pai, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo usando, está todo mundo indo, participando. E aí nós ouvimos: mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo, não adianta. Aí dependendo, sua mãe ainda te pergunta, né? Se todo mundo cair no buraco, você vai cair também? Porque a gente não é todo mundo. E, bem, acontece que esse problema não é um problema que às vezes acontece só na adolescência. Muito menos é um problema que acontece com uma pessoa de forma individual também. Hoje nós vamos ver nesse texto aqui que, de certa forma, o povo de Israel, estava se encantando pelos outros povos, por como esses outros povos viviam e funcionavam, estavam se esquecendo de quem eles eram, de como o reino deles deveria ser, de quem reinava sobre eles, sobre como deveria ser a sua existência. E então estavam querendo acompanhar os outros povos, estavam querendo ser igual a esses outros povos, estavam querendo ser igual a todo mundo. E, bem, nós vamos ver como que, na verdade, apesar do povo de Israel se iludir e até passar por uma situação de correção do Senhor, o Senhor está nos mostrando aqui que Ele, que Deus, Ele quem é o verdadeiro rei de Israel.
É Ele quem verdadeiramente governa sobre o seu povo. E é Ele quem sustenta, protege. E é a Ele que o seu povo deve submissão, é a Ele que o seu povo deve ser fiel. E bem, para começarmos, vamos observar o que é que está acontecendo aqui na história, nos aprofundar um pouco mais nessa aventura aqui, nessa história, onde o povo de Israel se encantou mais uma vez pelos povos vizinhos. Bem, nessa altura do campeonato aqui, o povo de Israel já estava na terra prometida, ali na Canaã, salvo engano, aproximadamente 400 anos. Eles já estavam, o Senhor já tinha tirado eles do Egito, através de Moisés, eles tinham passado os 40 anos na terra prometida, né? Já tinham ali, Josué já tinha liderado eles ali na entrada da terra, eles já estavam na terra, já tinham passado o período de juízes ali, com Sansão, aquela galera toda, e aqui estão então o povo no período da transição para essa monarquia. Bem, estamos aqui com Samuel como sendo o último juiz, julgando o povo. Samuel, a gente vai ver que Samuel foi o último juiz, no verso 15 e 17, do capítulo 7, que Samuel estava julgando ali o povo. E então o povo começa a se revoltar contra ele, a se revoltar contra como as coisas estavam andando. Bem, a maioria dos juízes que tinham passado por ali eram juízes, via de regra, péssimos. As histórias dos juízes não são histórias legais. Nós conhecemos muito Sansão, né, por conta da sua história, da sua força, mas na verdade a história de Sansão é uma história também terrível. A maioria dos juízes eram homens através de mulheres que, via de regra, não eram pessoas muito exemplares, por assim dizer. Mas Samuel era um juiz, apesar de ser um homem pecador, era um homem que tinha um relacionamento com Deus, era um homem que aparentemente se arrependia dos seus pecados, que tinha intimidade com o Senhor, que cumpria a vontade de Deus. E então, Samuel está ali, Samuel envelhece, Samuel julga a terra durante muito tempo, e Samuel acaba envelhecendo. E Samuel envelhecendo, ele que tinha 2 filhos, ele decide então passar esse juizado, essa atribuição para os seus filhos. Só que acontece que quando Samuel vai fazer essa transição para os seus filhos, eles são reprovados no estágio que eles iam fazer de julgamento local. Samuel envia eles para uma cidade, para uma região, para que eles julgassem ali. Talvez ele estivesse dando atestada para ver como é que ia ser. Só que acontece que eles vão para lá, se corrompem e o povo rejeita totalmente a atitude dos filhos de Samuel. E somando esse acontecimento com alguns acontecimentos anteriores, como por exemplo, o grande vexame para o povo de ter perdido a arca que foi pregada aqui na semana passada, os filisteus terem pegado a arca e levado para o templo lá do outro Deus, que esqueci o nome agora. Juntando esses elementos e o caminhar da carruagem, parece que foi a gota d'água para um povo que já estava caminhando para a apostasia, para se, entre aspas, libertar completamente de Deus que era o seu rei. Parece que ao somar essas coisas que foram acumulando, aquele povo que já estava se afastando de Deus, aquele povo que já estava sofrendo por causa do seu próprio pecado e não estava entendendo o que estava acontecendo, ao ver essa situação dos filhos de Samuel, ao ver a situação de terem perdido algumas batalhas, eles decidem que Deus não deveria mais ser o seu líder na batalha, mas que agora eles precisavam de um rei que os liderasse, assim como todas as nações em volta. Tinha um rei que os liderava em batalha. E bem, como vimos semana passada, o objetivo de Deus, originalmente, era sim dar um rei ao povo. Lá no capítulo 17 de Deuteronômio, nós vemos lá, um trecho onde o Senhor estabelece ali as leis de como o rei deveria ser. Só que acontece que as leis que o Senhor estabelece lá, dá a entender, não é uma lei muito extensa, uma lei razoavelmente curta, mas dá a entender que o rei que o Senhor queria estabelecer não era um rei no molde dos reis dos outros povos. Era um rei que serviria a Deus e também serviria, de certa forma, ao povo, liderando o povo e se submetendo a Deus.
Não era um rei que seria aqueles reis ricos, cheios de pompa, e que seriam a grande figura da nação, como a nossa nação é forte, porque ela tem um grande rei forte. Não, seria um rei que serviria tanto a Deus, como também serviria ao seu povo, liderando, cuidando ali talvez de uma forma logística, né, do povo de Deus. E quando nós vamos ver o estabelecimento de Saul nesse reinado, nós vemos que é praticamente o oposto do que o Senhor planejava para esse reinado. Bem, quando o povo chega para Samuel e diz para Samuel: olha, nós queremos um rei, Samuel fica muito chateado e pensa: olha, o povo está me rejeitando agora, né? O povo está me rejeitando, eles não querem que eu seja mais juiz. Mas o Senhor vira para ele e fala: olha, Samuel, não é a você que o povo tem rejeitado, mas é a mim. É a mim que o povo tem rejeitado. O povo não está satisfeito com o meu reinado. O povo não está satisfeito com o que eu tenho realizado na vida deles. E o Senhor se apresentava para aquele povo como rei. O povo não estava enganado e achava que Deus não fosse de alguma forma o seu líder. Se nós formos estudar o Pentateuco, lermos com mais atenção, nós vamos ver, especialmente quando o Senhor está dando a lei, que o Senhor repetia sempre uma frase que se tornou quase que a marca registrada no estabelecimento da lei. O Senhor dava uma lei, falava: olha, vocês têm que viver assim, e falava: olha, vocês vão fazer isso porque eu sou o seu Deus, que vos tirou da terra do Egito. Vocês vão fazer isso porque eu sou o libertador de vocês, porque eu sou o líder político de vocês, porque sou eu quem guerreia as guerras de vocês. Foi o Senhor quem foi até o Egito, guerreou contra os egípcios, derrotou os deuses, os falsos deuses, e também a liderança política e bélica do Egito. Foi o Senhor quem destruiu a moral religiosa egípcia, e foi o Senhor quem destruiu também os exércitos egípcios. Era como se o Senhor estivesse dizendo para aquele povo: olha, eu não sou um Deus como esses outros deuses dessas outras terras. Eu não sou um Deus qualquer, eu não sou uma simples entidade que vocês vão cultuar de alguma forma. Eu sou também o rei de vocês. Eu sou também o líder de vocês. Sou eu que lidera vocês nas suas batalhas. Então, quando o povo estava rejeitando ali Samuel, estava rejeitando, na verdade, o próprio Deus. Estava rejeitando a ação desse rei que havia libertado o Senhor. Mas bem, então passa-se a escolha desse rei. E o critério que o povo usou, como eu já disse, foi um critério bem prático. Eles olharam para os outros povos e falaram: pô, está todo mundo fazendo assim, então deve dar certo. Existem vários reis, esses reis são figuras poderosas, esses reis são figuras que lideram o seu povo na batalha. Inclusive o rei normalmente era um rei que estava na frente de batalha, o rei que ia para a guerra para liderar o seu povo. Então eles escolhem um homem que aparentemente pudesse fazer essa função. Vamos ver Saul sendo escolhido. A Bíblia vai falar que Saul era um homem bonito, um homem que era mais alto assim que todo mundo, assim, ele ficava, todo mundo tinha na altura do ombro dele. Era uma figura imponente, Saul. Saul era um homem que provavelmente, se alguém olhasse na batalha, olhar e falar: poxa, ali tem um guerreiro que é forte, aquele cara ali, talvez não dê para encarar ele. Talvez se Saul estivesse na frente de batalha, as pessoas iriam vê-lo e dizer: vejam só, o rei dos israelitas é um rei forte. Olha como aquele homem é um grande rei. Mas acontece que, por mais que Saul tivesse uma bela figura, ele não chegava aos pés do verdadeiro rei, que era o rei de Israel. O povo estava agora, ao escolher Saul, colocando no lugar do Deus forte, santo, poderoso, mas invisível, um homem fraco, corrupto,
covarde, mas que era de boa aparência. No lugar de um Deus invisível que vencia todas as suas batalhas e que o sustentava de uma forma impressionante, eles estavam querendo agora alguém que aos olhos aparentasse ser alguma coisa, mesmo que em essência não fosse nada, não tivesse poder algum. Mesmo que em essência e poder não pudesse ser comparado nem de longe. O povo trocava agora o reinado desse Deus Todo-Poderoso que havia destruído o Egito sem precisar de nenhum soldado por um rei belo que os escravizaria. Por um rei belo que seria admirado, quem sabe, pelas outras nações. E como eu disse, aparentemente o estabelecimento do reinado de Saul é o contrário do plano que Deus tinha. O verso 10 a 18 que nós lemos aqui, descreve de forma muito clara quais seriam as, entre aspas, tributos, né? O que esse rei teria direito. Então esse rei, primeiro, ele teria direito a 10% de tudo que era do povo. A 10% de tudo que o povo tinha. Produziu alguma coisa, 10% é do rei. Tudo é do rei. Esse povo teria direito, aliás, o rei teria direito sobre os filhos e as filhas do povo. Ele teria direito de tomar os seus filhos e suas filhas para servirem na guerra, para servirem nos palácios. O rei estava agora, de uma certa forma, se tornando similar até mesmo ao que o Senhor pediu. Era para o Senhor que o povo dava os seus dízimos. Era para o Senhor que o povo dedicava aos seus filhos. O Senhor, inclusive, havia escolhido para si uma tribo de forma específica, para que essa tribo fosse completamente sua, de uma forma simbólica, a tribo de Levi. Mas agora o Senhor está, é como se o Senhor estivesse dizendo: vocês querem um rei com o molde dos outros povos? Então é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. Tomem o rei que vocês querem. Bem, vejam só como essa oposição acontece. Lá em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, está descrito como, na verdade, o rei deveria viver. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um reino com todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se sentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e terá consigo nele, o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos, no meio de Israel. Aparentemente o reinado que estava sendo estabelecido por Isaú para Saul. Eu troco o nome dos dois, gente, é Saul, não é Isaú. Se vira Isaú, é Saul. O reinado que estava sendo estabelecido para que Saul reinasse era um reinado oposto ao que Deus tinha prometido, ao que Deus tinha prescrevido. Ele não deveria ser um rei rico. Não era o objetivo. O objetivo para esse rei não é que ele pegasse talvez esses 10% de tudo que o povo produzisse, porque por mais que talvez Israel fosse um povo pequeno, não era um povo com uma terra extensa, não era um povo muito numeroso,
Mas pensa, 10% do que eles estavam produzindo para o rei devia ser um valor considerável. 10% de tudo que eles tinham seria para o rei. Aparentemente esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que esse rei, como eu já disse, fosse um rei que servisse a Deus e também servisse ao povo. Mas o que Deus está fazendo com o povo aqui é cedendo a ele exatamente o que ele queria. Como um grande pai amoroso às vezes precisa dar ao filho aquilo que ele quer para que ele aprenda que isso não vai lhe fazer bem, era isso que o Senhor estava fazendo com o povo de Israel. O Senhor estava entregando então o povo nas mãos desse rei. O Senhor estava falando: olha, está todo mundo fazendo, você quer muito fazer? Então vai e faz para vocês verem o que vai acontecer. Inclusive no final do texto que nós lemos, ele ainda tivesse, ele falou: vocês vão ir e vão fazer o que vocês estão querendo, mas vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender e vocês vão falar: ah, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, nos acorde aqui. Ele ainda falou: eu não vou atender vocês não, tá? Nós sabemos que depois isso vai dele, porque o Senhor é um pai amoroso. Mas o Senhor manda eles falar: olha, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vocês estão querendo viver como os outros povos, estão querendo ser reinados da mesma forma que os outros povos são reinados. Vocês querem viver como os outros povos vivem? Então tá bom, tá aí o rei que vocês queriam. Bem, mas então Saul, depois de assumir o reinado, ele rapidamente começa a ir por ladeira abaixo no seu reinado. Primeiro, apesar de ele degringolar no seu reinado, aparentemente no começo dá até certo. Veja só no capítulo 11, versos 11 e 12, o que é que acontece. O subtítulo está até aqui: Saul vence os amonitas. E aí, olha só o que está escrito. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon. Até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que o matemos. O povo começa a dizer: olha, tinha gente que não estava achando essa ideia tão legal não. Afinal de contas, tinha gente que não queria que Saul reinasse. E eles falam: olha, mas o reinado de Saul está dando certo. Olha como ele venceu os amonitas. Olha que a batalha que ele liderou até deu certo. Aparentemente, no primeiro momento, começou a dar certo. Mas rapidamente nós vemos que o reinado de Saul vai por água abaixo. Bem, 1 Pedro 2,9, o texto que nós temos lido bastante aqui, o que ele diz mesmo? Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar suas virtudes. É interessante que esse texto está refletindo, de certa forma, um tríplice ofício que a igreja tem, juntamente com Cristo. A igreja hoje reina com Cristo, a igreja hoje é sacerdote. A igreja hoje tem um ofício profético também, ela proclama a palavra do Senhor. Mas nessa época, Deus não trabalhava dessa forma ainda. Deus estava desenhando as coisas para chegar nesse ponto. E Saul foi ungido rei, certo? Saul foi ungido rei. E apesar de em alguns momentos nas escrituras, essas funções se sobreporem na figura de algumas pessoas, como por exemplo, no caso de Samuel, o seu
o fato dele julgar apontava para uma espécie de reinado, o Senhor estabeleceu essas funções de forma bem clara e definida. Mas acontece que Saul aparentemente foi se esquecendo de quem na verdade era Deus, de quem na verdade era o rei do povo. E começou a achar que ele poderia tomar as decisões segundo a sua própria vontade. Em determinado momento, no capítulo 13, diante de uma possível batalha, quando o povo inimigo estava se levantando para confrontá-lo, Saul esperava por Samuel para que Samuel fizesse o sacrifício a Deus e clamasse ao Senhor para que o Senhor os liderasse na batalha e os desse a vitória. Saul, então, decide apressar algumas coisas. Deus já tinha falado para ele: olha, essa batalha eu vou vencer. Pode ir que eu vou vencer essa batalha. Mas então, passados 7 dias, parecia que Samuel não vinha mais. Saul toma o lugar dele e faz o sacrifício. O Saul se esqueceu de que o Senhor tinha estabelecido funções ali e disse que ia falar: Saul, cara, não é da sua conta esse tipo de ação não. Faz o que eu estou te mandando aqui. Samuel tem as atribuições dele. E Deus ainda tinha prometido para ele que daria aquela batalha. Mas Saul, como ele mesmo disse, entre aspas, forçado pelas circunstâncias, então vai lá e faz o sacrifício. E Samuel chega para ele e fala: olha, você fez uma loucura aqui em Israel. Você não devia ter feito isso. Não era atribuição sua fazer isso. Por conta disso que você está fazendo, o Senhor vai tomar o teu reino. Por conta disso que você está fazendo, por conta disso que você fez, de se esquecer da ordem que o Senhor tinha dito, esquecer da promessa que o Senhor iria cumprir, o seu reinado não vai ser mais confirmado. Pouco depois, lá no capítulo 15, mais uma vez, Saul desobedece a Deus. O Senhor tinha mandado que Saul fosse, que o reino fosse contra os amalequitas, e falou: olha, a gente vai e destrói tudo. É para destruir absolutamente tudo, não é para deixar nada. Mas o que Saul faz? Ele preserva o rei e pega do gado mais gordo e dos bons despojos e traz para oferecer em sacrifício a Deus. Afinal de contas, o Senhor gosta de sacrifício, certo? Então o Senhor, por meio de Samuel, vira para ele e fala: olha, Saul, você acha que eu gosto mais de sacrifício ou de ser obedecido? O que você acha que é mais importante para mim? Se eu mandei você ir e destruir, você tinha que ter ido e destruído. Não era para você ter ido e achado que você sabe mais que eu, que sabe tomar decisões melhores do que eu. Enquanto o povo estava se iludindo, achando que eles poderiam viver com os outros povos e ter sobre eles um rei igual ao dos outros povos, e que a vida dos outros povos era melhor, parece que Saul estava se esquecendo de que ele era um rei vassalo, de que ele era um rei que na verdade deveria se submeter a outro rei, e que não era a vontade dele que deveria prevalecer. Saul era, essa posição que Saul estava exercendo ali, ele era, entre aspas, o encarregado de Deus lá no trabalho com o povo. Ele estava ali cumprindo ordens, como todo mundo. Saul não tinha autonomia para tomar uma decisão diferente do que Deus havia ordenado. Parece que Saul estava se esquecendo de que eles eram um povo de Deus e que o Senhor reinava sobre eles, e também estava querendo reinar com os outros povos, onde o rei muitas vezes era inclusive considerado Deus, onde muitas vezes o rei era adorado, o rei era obedecido, como se ele fosse a autoridade mais suprema, como se ele fosse o governante daquela terra de forma absoluta. O Senhor, então, também rejeita Saul.
Bem, essa é a história de Israel, assim como a história de Saul, são histórias bem complicadas. Eles com certeza tomam posições que nos parecem ser até mesmo absurdas. Afinal de contas, imagine só que você conhece a história de seu povo, de como seu povo foi liberto do Egito, como o Senhor faz aquela grande maravilha, foi sustentado no deserto durante 40 anos. E agora, quando você está na terra e o Senhor está cumprindo ali, você começa a apostatar de Deus. Aos nossos olhos, talvez nós olhamos para aquele povo lá e pensamos: gente, mas que povo vacilão, hein? Não é possível que eles, conhecendo, servindo a Deus, eles abririam mão de um Deus Todo-Poderoso. Ou será que, talvez, em muitas circunstâncias em nossas vidas, nós não façamos exatamente igual esse povo? Como eu disse, às vezes não são só os adolescentes que olham para fora e pensam: pô, está todo mundo fazendo assim, deve ser a melhor forma. Será que você tem entendido e está satisfeito com a forma como o Senhor tem reinado sobre a sua vida? Muitas vezes, hoje em dia, com esse fenômeno das redes sociais, às vezes nós acompanhamos pessoas que têm vidas completamente anti-Deus e olhamos e pensamos: parece que lá está dando muito mais certo que aqui. Tem alguma coisa errada. A gente se sente exatamente como o salmista escreve lá no Salmo 73. Eu olho para os ímpios e parece que eles estão sempre fortes, estão sempre belos. Parece que a vida financeira deles está indo sempre bem. Parece que tudo que eles tentam dá certo. Às vezes nós começamos a olhar demais para o mundo que está à nossa vida e achar que se todo mundo está fazendo, poxa, não deve ser um problema tão grande. Às vezes nós nos tornamos insatisfeitos, usando a metáfora aqui, com a terra prometida que o Senhor já tem nos dado. Falando aqui de forma específica aos homens, será que você está satisfeito aí, se você é casado, com a terra prometida que dorme ao seu lado todas as noites? Ou será que talvez você tenha começado a olhar para os outros reinos que estão por aí? Quem sabe vislumbrar algo que não te pertence? Quem sabe o seu telefone aí tem sido um binóculo para observar o reino inimigo, os reinos que estão em volta, e você tem se encantado com o que você tem visto, e olhado para a sua terra e pensado cada dia mais: poxa, aqui não está tão legal, lá é muito melhor. E será que vocês, mulheres, estão satisfeitas com ainda usando de uma metáfora, o reinado do seu esposo sobre a sua vida? O que ele tem provido através da graça de Deus para você? Ou será que talvez a vida financeira que você tem levado não tem satisfazido? Será que os comportamentos dele, talvez mesmo comportamentos lícitos, têm te incomodado mais do que deveria? E você tem olhado para outros reis e pensado: poxa, aquele rei é um rei tão forte, grande, belo, certeza que ele é um líder muito melhor do que esse que está aqui. Será que, de uma forma absurda, você tem olhado para o mundo nessa semana e lamentado por ser crente e não poder pular carnaval? Será que você tem visto essas pessoas se prostituindo, fazendo tudo que dá na telha, e pensado: nossa, se eu não fosse crente? Igual algumas vezes nós nos encontramos com algumas pessoas que são saudosistas com o passado promíscuo que ela tinha. Ela fala: antes de eu me convertir, eu fazia acontecer. Nossa, eu ia para o carnaval. Como se a vida que o Senhor nos dá hoje não fosse satisfatória, não fosse uma vida muito melhor. Como se o reinado de Deus sobre as nossas vidas não fosse um bom reinado. Sabe que você
compreende e está satisfeito com o local onde o Senhor te colocou, geograficamente, socialmente, relacionalmente? Ou tem olhado para os reinos ao redor e pensado: e se eu chutasse o balde igual todo mundo faz? Afinal de contas, o casamento é só um papel, um divórcio não é. Afinal de contas, se eu não estou feliz, por que é que eu não posso fazer o que me dá a ter? Afinal de contas, se o Senhor não tem me dado aquilo que eu queria, parece que lá fora eu consigo reconquistar isso. Ou talvez você não tenha observado um reino que está ao seu lado, mas talvez você está se tornando o rei da sua própria vida. Assim como Saul começou a esquecer que, na verdade, ele era um rei vassalo que deveria prestar contas ao Senhor, nós não podemos esquecer que no nosso reinado, na nossa vida, nós também somos reis vassalos. E que a direção que nós devemos dar às nossas vidas não é a direção que nós acreditamos ser a melhor, mas a direção que o Senhor nos dá. Nós não temos autonomia para tomar decisões que vão contra as decisões que o Senhor já tomou sobre as nossas vidas. Nós não temos autonomia para desobedecer ao Senhor, mesmo que aquilo que o Senhor nos ordene talvez vá contra a nossa vontade, mesmo que talvez aquilo que o Senhor nos ordene a primeiro momento não pareça ser algo tão bom ou agradável. Quantas vezes talvez nós não tomamos decisões que sabidamente são contra Deus, mas que pelo menos momentaneamente nos beneficiam? Será que o sacrifício, as ofertas que nós temos trazido a Deus são ofertas que o agradam? Bem, nós sabemos que Deus não precisa do nosso dinheiro. Isso é verdade. Deus é o Deus do ouro e da prata. O Senhor não tem necessidade da nossa grana. Mas o Senhor se agrada de um coração obediente. Talvez em nossas vidas nós temos feito como Saul. Olha, nesse momento aqui eu tive a oportunidade de desobedecer a Deus. No meu trabalho aqui eu sabia que isso não era uma coisa honesta de se fazer. Eu soneguei imposto, eu enganei alguém, eu omiti informações que deveriam ser declaradas. Eu fiz algum tipo de maracutaia aqui, mas eu dou o dízimo, gente. Olha só, estou até dando mais dinheiro para a igreja. Já pensou? Eu ia ganhar, se eu não tivesse feito isso, eu ia ganhar, sei lá, 7 mil. Estou ganhando 10, olha só, o dízimo subiu de 700 para 1.000. Apesar de que, vou chutar, quem está fazendo isso não está desenvolvendo. Porque se o dinheiro é uma coisa tão importante assim, é provável que você tenha medo de dar ele para a igreja, porque afinal de contas não é o Senhor que sustenta. Lá em Mateus, capítulo 6, é um texto que eu cito pra caramba, você vai me ouvir citando ele toda hora. Que assim, quando o Senhor fala que ele sustenta o passarinho, ele sustenta a flor, e que nós somos seus filhos, ele vai sustentar também. Mas o verso 24, que está localizado imediatamente antes desse texto, é aquele conhecido, que é não poder servir a Deus, as riquezas. Não dá para ter dois senhores. E a palavra lá para riquezas é mamon. Não poder servir a Deus e a mamon. Não poder servir a dois deuses diferentes. Deus não se agrada do serviço que nós prestamos. Às vezes, talvez você está lá na escola, e aí você atrasou aquele trabalho, que você copia do seu colega de trabalho, né? 5 minutos antes. O professor está entrando na sala, você está copiando o trabalho. Ou então você estudou para a prova, você está colada. Mas afinal de contas eu faço isso, mas eu trabalho na igreja. Às vezes você toca no louvor, às vezes você está fazendo alguma coisa aí, às vezes você está lá frequente no PG. Será que o serviço que nós prestamos para Deus pode de alguma forma compensar a nossa desobediência? Como se Deus precisasse de algum serviço de nossas mãos?
Meus irmãos, Deus ele precisa reinar sobre as nossas vidas, de forma absoluta. O reinado de Deus não é um reinado como os outros povos, em que você pagou o tributo, está tudo certo, problema seu, se vira aí. Não é isso que Deus quer. Deus não é a Receita Federal. Deus não é o governante. Ele não é um rei qualquer que, uma vez que você pagou seu tributo e fez seu trabalho, o resto da vida é problema seu. O que Deus quer é o nosso coração. O que Deus quer é que nós vivamos absolutamente conforme a sua vontade. O Senhor não tem mais prazer em ofertas e sacrifícios do que em ser obedecido. O prazer do Senhor, como um pai, não é o prazer de ganhar um presente do filho porque o filho tem que cumprir tabela. O prazer do Senhor como pai é saber que o seu filho, seus filhos, o amam. Esse é o prazer do Senhor. Bem, felizmente, meus irmãos, o Senhor não está inerte, e a obra do Senhor não depende do seu povo. Olha que coisa maravilhosa. A obra que o Senhor está realizando não depende do seu povo. A aliança que Deus fez lá com Abraão, de que criaria um povo, de que teria um povo exclusivamente para si, não depende do povo para que essa aliança seja cumprida. Essa aliança é cumprida única e exclusivamente por Deus. Então o que Deus vai fazer aqui com Israel e com Saul? Como um grande pai amoroso, além de um rei, ele vai tratar com esse povo. Ele vai, então, cuidar para que esse povo se arrependa. E de certa forma, a gente vai observar que, como eu disse, o próprio desvio do povo já fazia parte do tratamento que Deus deu. Deus estava permitindo que o povo conseguisse o que ele queria, o rei que eles queriam, para que eles aprendessem que não é isso que eles precisavam. Podia até ser o que eles queriam, mas não é isso que eles precisavam. E depois que esse reinado está completamente errado, depois que o povo está com burros na água lá, com Saul, o que Deus faz? Deus continua o plano dele de dar ao seu povo um rei segundo o seu coração. Ele então manda Samuel e ungir a Davi, que seria o próximo. Ele manda, olha, Saul, esse cara grandão, pinta de rei e tal, mas agora vocês já brincaram de reinadinho, é isso que vocês queriam? Vocês não queriam o meu verdadeiro reinado? Agora a gente vai fazer as coisas como tem que ser. E ele vai e manda Samuel buscar Davi. E a gente lembra da história de Davi, que Davi foi o último dos irmãos a ser abordado, uma pessoa completamente improvável. Um homem que, apesar de pecador, assim como Saul também era, apesar de fraco e corrupto, assim como Saul também era, foi um homem que Deus escolheu para instaurar a dinastia naquele povo. Foi um homem que Deus escolheu para começar e continuar, para continuar a obra que ele estava fazendo. Então Deus escolhe um homem conforme o seu coração. Um homem que agora obedeceria, até certo ponto, porque Davi também não foi dos mais fáceis. E Deus, então, reafirma a aliança que ele tinha feito com esse homem. Porque você vai se lembrar que semana passada, o pastor disse que a história desse povo não é só a história desse povo, mas a história desse povo é a nossa história. E em 2 Samuel 7, do 8 ao 16, o Senhor promete a Davi como a sua dinastia duraria eternamente. Olha só que interessante. A dinastia, ou seja, a sequência de reis de Davi, duraria de forma eterna. Olha bem, por favor, 2 Samuel 7, do 8 ao 16.
partir do verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, que o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim falou Natã, Davi. Olha que interessante. A primeiro momento, quando nós vamos falar do descendente de Davi que construiu uma casa para Deus, talvez venha à nossa mente Salomão, filho de Davi, que construiu um templo. E apesar de esse texto, sim, de certa forma, estar falando de Salomão, que precisou ser corrigido por Deus, esse texto está apontando para uma dinastia muito mais ampla do que isso. Afinal de contas, há quantos anos o reino de Israel não tem um rei? Vou chutar aqui se eu estou lembrando bem. Mais ou menos uns 2.400, 2.500 anos. Desde a volta do povo, desde a queda do povo para a Babilônia, quando os assírios foram lá e tomaram, não teve rei mais não. Teve governador, mas rei não teve não. Hoje tem até primeiro-ministro, não tem o presidente, não foi assim, mas não é rei. E nem descendente de Davi, você não vai ganhar também. Talvez você tenha informação que eu não tenho, mas até eu sei, não é descendente de Davi não. Então, afinal de contas, será que a promessa que Deus fez para Davi não se cumpriu? Porque Deus falou para Davi: olha, você vai ter um reino, e o seu reino vai ser eterno. O seu reinado, o reinado da sua dinastia, você terá um descendente cujo reinado não terá fim. Afinal de contas, quem é esse descendente? Esse descendente, meus irmãos, não é Salomão. Que inclusive, se Salomão lesse Deuteronômio 17, ele ia ficar espantado, porque ele fez totalmente o contrário também. Deus deu misericórdia dele, mas ele vacilou. Esse rei que Deus estabeleceu foi o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é o descendente de Davi, que veio, morreu, e hoje reina verdadeiramente e reina eternamente sobre o seu povo. A promessa que Deus está fazendo aqui a Davi ecoa a mesma promessa que ele fez a Adão e Eva lá em Gênesis 3,15, que eles teriam um descendente e esse pisaria a cabeça da serpente. É nesse momento, quando o Senhor Jesus reina, que o verdadeiro reinado do povo de Deus é estabelecido. Davi não é o verdadeiro rei do povo de Deus, nem mesmo Salomão ou nenhum dos outros reis que vieram depois deles. O que o Senhor vai fazer com esse povo em uma obra bastante demorada, do ponto de vista deles, vai levar alguns bons anos ali, para que chegasse ainda, era estabelecer finalmente um reinado que chegaria de forma definitiva. O reinado desse Cristo, desse ungido de Deus, que teria um reino sim completamente justo. O único reino em toda a história que seria um reino completamente justo. Deus, Ele trata com o seu povo, foi tratando com o seu povo, e está tratando com o seu povo, até que no reino da glória, como nós estudamos,
onde não haverá mais pecado, nem sofrimento. Esse reinado se manifestará de uma forma visível mais plena para nós. Onde o reino parasita, que nós aprendemos aí recentemente, vai ser completamente destruído. E não haverá nenhum tipo de apostasia ou rebelião contra o nosso Deus. É esse o reinado que Deus vai estabelecer. Cristo é o verdadeiro. Cristo é o verdadeiro rei do povo de Israel, do nosso povo, dos verdadeiros descendentes de Abraão. Então, Deus continua essa obra lá em Israel. E Deus continua essa obra também em nossas vidas, meus irmãos. Se nós somos filhos de Deus, eu quero te dar duas notícias, uma boa e um pouquinho mais chata. A primeira é que se você é um filho de Deus, o Senhor nunca vai parar de reinar sobre a sua vida. E o Senhor vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você através da sua palavra. Isso vai acontecer. A notícia que talvez não seja tão boa é que, para isso, mas nesse processo, o Senhor vai tratar com a gente se a gente quiser se desviar dele ou se esquecer quem é. Como está escrito na carta de Tiago, nós podemos ter, por motivo de alegria, passar por muitas provações. As provações e situações difíceis nos lembram de quem realmente está no controle da nossa vida. Todas as vezes que nós começamos a esquecer que Deus é o verdadeiro rei da nossa vida, o Senhor vem para nos lembrar quem é que realmente ama. Quem realmente ama. Meus irmãos, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, o Senhor executará na sua vida a obra da santificação. Isso vai acontecer. O Senhor vai te aperfeiçoar. Nós podemos confiar plenamente no Senhor por isso. Mas eu não acho que seja uma atitude muito inteligente resistir à vontade do Senhor. Não acho que seja muito inteligente da nossa parte, conhecendo as promessas desse Deus maravilhoso, e como Ele age de forma graciosa, nós ficarmos nos iludindo com todo mundo, com os reinos que estão à nossa volta, e achando que viver de outra forma será melhor do que viver segundo o propósito do nosso Deus. Meus irmãos, Cristo reina. Glória a Deus por isso. Cristo reina e reinará eternamente. E o verdadeiro rei já está assentado no alto sublime trono. O verdadeiro rei está coroado e está reinando desde já. O verdadeiro rei não vai permitir que o seu povo seja invadido e destruído pelos inimigos. O verdadeiro rei governa as nossas vidas, meus irmãos. Cristo é o nosso rei. Amém?